Dando início à nossa segunda parte do conteúdo, tensões que uma fratura está sujeita. Pois bem, o comportamento mecânico dos materiais é descrito por sua deformação e característica da fratura sob tensão. São várias propriedades mecânicas, mas eu vou citar 4 das principais, que são fratura, compressão, torção e cisalhamento. Agora damos início à tração. A gente tem um corpo de prova completamente, por enquanto, intacto e sem nenhuma pressão e sem nenhuma tensão exercendo sobre ele. Aqui a gente já coloca, depois que eu vou explicar, em um ensaio, e temos uma tensão nesse ponto que a gente pode chamar de X e uma tensão aplicada nesse ponto que a gente pode chamar de Y. Então a gente vai tracionar esse corpo de prova e assim ele vai criando um concentrador de tensão e vai criar uma fricção nessa parte da peça onde o corpo de prova é mais frágil e ele vai se tracionando até causar uma ruptura. Aqui a gente percebe que o material é dúctil, porque ductilidade é a capacidade do material se deformar plasticamente. Então a gente tem um empescoçamento antes da ruptura. Se esse fosse um material frágil, ele iria tracionar até ele romper e ele iria romper dessa forma aqui. Sobre compressão, basicamente são os dois ensaios são bem parecidos. Compressão é mais comum na engenharia civil para calcular a resistência de qualquer material. Aqui a gente tem um exemplo de uma viga de concreto, onde a gente a gente comprime o material até aqui, no caso a gente tem um concentrador de tensão e ele vai praticamente ser esmagado. Cisalhamento. O processo de cisalhamento basicamente a gente tem um CP aqui e outro aqui. O processo de cisalhamento é basicamente isso aqui. A gente tem duas chapas nesse exemplo, onde a gente tem 6 milímetros de distância entre uma placa e outra, e é esse o efeito do cisalhamento. Torção. Torção nada mais é do que o próprio nome já diz, quando a gente faz isso daqui com o material. Testes mais comuns para se determinar as propriedades mecânicas dos materiais. Como eu falei, resistência à tração, que é feito uma máquina universal de ensaios, assim como a resistência à compressão, resistência à fadiga. Pois bem, fadiga é tudo aquilo que repetido muitas vezes vai romper. Um exemplo disso são as engrenagens, onde os dentes da engrenagem eles têm um limite, um tempo útil de desgaste. Então a gente tem que fazer uma resistência para determinar esse tempo. Dureza, a gente tem, como eu vou mostrar a seguir, vários testes de dureza. E resistência à torção, temos um teste também, vamos ver a seguir. Esse é o ensaio de tração, como eu já tinha desenhado antes. Aqui eu só coloquei um pequeno GIF para ficar mais fácil de entender. Então aqui a gente tem um gráfico de tensão, deformação e da máquina, e quando sai o gráfico de tensão e deformação a gente tem que fazer um cálculo para descobrir o quanto ela suporta até romper. Esse é um ensaio de torção, onde aqui a gente tem um eixo giratório e aqui a gente tem um que está estático. E esse é um ensaio de compressão. Só mais lúdico. Ok, aqui a gente tem mais explicadinho como são feitos os testes de torção. Então,
basicamente, depois disso, na máquina, obviamente, vai ter um gráfico de tensão sobre o número de ciclos, ou seja, ciclos é o que está rotacionando aqui. E a partir disso a gente faz um cálculo também para determinar o quanto a estrutura suporta. Agora o site de dureza são vários, tem o dureza Vikings, mas eu vou falar sobre um pouco a Brillion. Então a gente tem aqui uma esfera de 10 milímetros, essa esfera basicamente é feita de aço carbono e ela tem que, a força sobre ela tem que ser de 5.000 kg de força. E para materiais duros, a gente tem que, essa esfera tem que ficar pressionando a peça durante 10 a 15 segundos, já em materiais mais moles a gente tem que deixar durante 30 segundos. Temos dois tipos de deformação, como a gente viu naquele gráfico, tensão e deformação. A gente vai saber a partir daí se o material sofre deformação plástica ou deformação elástica. Pois bem, a deformação elástica ela é feita por uma lei, que é a lei de Hooke, que depois eu vou explicar um pouco mais. E a gente vai calcular só essa parte aqui do gráfico. Aqui a gente já tem uma deformação plástica, ou seja, o material ele vai fazer esse empescoçamento aqui antes de romper. Aqui é um exemplo de deformação plástica, só para ficar um pouco mais lúdico novamente. E isso seria uma deformação elástica, só que prossegue. Módulo de elasticidade ou módulo de Young é o coeficiente entre a tensão aplicada e a deformação plástica resultante. Ou seja, esse módulo de elasticidade é aplicado só para deformação elástica. Está relacionado com a rigidez do material ou a resistência da deformação elástica. Como vimos no slide anterior, daquele gráfico, a gente vai calcular só a deformação elástica com esse módulo. Aqui a gente vê o gráfico um pouco melhor, então aqui a gente tem a deformação elástica sendo submetida até esse ponto aqui, depois a gente vai ter uma restrição ou um empescoçamento e depois a gente vai ter uma deformação plástica talvez, mas a gente vai ter que calcular isso daqui com o módulo de Young. O módulo de Young ele é calculado a partir de F igual a K vezes delta L. Pelo sistema internacional, F está em newtons, K está em newton-metro e delta L está em metros. Dando continuidade ao conteúdo da aula, a gente vai ver outras informações que podem ser retiradas dos gráficos de tensão por deformação. A primeira delas é o fenômeno de escoamento, que é quando o material deixa de ser deformado elasticamente para ser deformado plasticamente. E alguns metais, como esse aqui, o fenômeno de escoamento se dá nesse ponto aqui, quando existe deformação sem aumentar ou diminuir a tensão àquele submetido. Em materiais em que isso não fica muito claro, a gente consegue usar os valores tabelados e geralmente com um coeficiente de deformação de 0,2% do seu tamanho original. Ou seja, para metais a gente tem um coeficiente de 0,2%, para cobres e polímeros também 0,5% e para ligas duras e cerâmicos um coeficiente de 0,1% do material deformado. A gente também consegue tirar o valor máximo de tração no teste de resistência à tração de um gráfico de deformação por tensão. Este valor é tirado do valor total do gráfico antes de ser rompido. E a gente consegue também ver a tensão de ruptura dele, que é o valor final do gráfico na deformação máxima, e a tensão é a tensão de ruptura do material em questão. A gente consegue ver a ductilidade do material através de um gráfico desses também. Ela é expressa pela área de do ponto inicial até o ponto de ruptura do material. Ela é dada por essa área aqui e essa vai representar a ductilidade do material. A gente pode ver como num teste de tração para determinar a ductilidade do material ao fazer um teste de tração de um corpo de prova e comparando o tamanho de deformação dele em relação ao tamanho máximo, ou seja, 30% a 40% do tamanho máximo geralmente.
A gente consegue ver também a tensão ou a dutilidade como estricção do material, que é após ele ter uma ruptura, ele vai sofrer uma diminuição da sua área de seção circular. Essa área vai ser comparada com a área inicial e também vai ser dada em porcentagem.